Mãe, a senhora nunca conquistou nada sozinha. A dona Regina, sim, ela é uma mulher de verdade. Essas palavras cortaram o ar da sala como uma lâmina fria. Eu fiquei ali, sentada, com o coração latejando dentro do peito, enquanto o sorriso arrogante da minha filha ainda pairava no ar. O som dos talheres batendo nos pratos parecia distante. Tudo ao meu redor girava, mas o que mais doía era o silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que só existe entre mãe e filha quando o amor se mistura com a ingratidão. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Foi como se todos os anos de sacrifício, todas as madrugadas acordadas, todo o suor derramado se transformassem em um espelho estilhaçado. Eu olhava para ela e via o reflexo da mulher que eu mesma criei, mas que agora me negava o valor que sempre teve. É estranho como a dor não faz barulho. Ela só pesa, como pedra no coração. E você? Já sentiu o momento exato em que o amor se transforma em desapontamento? Comente de onde você está assistindo e quantos anos você tem, se você entende o que uma mãe sente nesse instante. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de família como esta. Meu nome é Maria Helena, tenho 68 anos e moro em São Paulo. Passei a vida inteira trabalhando para dar à minha filha tudo o que eu nunca tive. Mas naquela noite, na mesa do jantar, percebi algo que mudou tudo. Invisibilidade não é fraqueza. E quando uma mulher invisível decide ser vista, o mundo inteiro treme. A mesa estava posta como sempre. O cheiro de alho e tomate subia da panela enquanto o relógio marcava 7:30 da noite. Era mais um jantar de família na casa da minha filha Camila, mas havia algo diferente no ar. A casa parecia mais fria, como se o vento que passava pelas janelas trouxesse presságios de algo que eu não queria enfrentar. Eu sempre fui pontual. Cheguei com meu vestido simples, azul marinho, o mesmo que eu usava em datas especiais. Camila me recebeu com um beijo rápido no rosto, o tipo de beijo que se dá por costume, não por afeto. Rogério, meu genro, apenas acenou com a cabeça, ocupado demais mexendo no celular. Os netos, Lucas e Sofia, estavam à mesa, com os olhos grudados nas telas. Eu me sentei na cadeira de sempre, aquela que já parecia ter o formato do meu corpo, e tentei sorrir. "Está tudo bem, mãe?" ela perguntou, sem realmente querer saber a resposta. "Está, filha, tudo bem." Menti. A verdade é que não estava. Eu sentia o peso dos anos nas costas, não apenas pelo tempo, mas pelo esforço de uma vida inteira dedicada aos outros. Cada conta paga, cada dívida resolvida, cada madrugada de trabalho. Tudo para que minha filha tivesse a vida confortável que eu nunca tive. O jantar começou em silêncio. Eu servia a salada, e ela comentava sobre uma viagem que a sogra havia feito. "Paris", disse com brilho nos olhos. "Regina é incrível, mãe. Trabalhou tanto, conquistou tudo sozinha." Essa frase ficou no ar. Eu olhei para o prato, tentando engolir a comida junto com o nó que se formava na garganta. "Ela é mesmo uma mulher admirável", respondi, porque era o que esperavam que eu dissesse, mas por dentro, algo queimava. Uma dor antiga, de quem já se sentiu comparada a vida inteira. Eu olhava para Camila e via não só minha filha, mas também a distância que cresceu entre nós. A menina que um dia segurava minha mão com medo de atravessar a rua, agora me olhava como quem observa uma figura ultrapassada. Lucas pediu o sal. Sofia comentou algo sobre o colégio, e eu me agarrei a essas pequenas distrações. Queria evitar o inevitável. Mas então, Camila soltou a frase que mudaria tudo. "Mãe, a senhora precisa entender uma coisa. A dona Regina conquistou tudo sozinha. Ela é exemplo de mulher forte, diferente da senhora." O garfo caiu da minha mão. O som do metal batendo no prato ecoou pela sala. Ninguém disse nada. O mundo ficou pequeno, sufocante. Eu olhei para ela, tentando encontrar algum traço daquela menina que eu criei com tanto amor, mas só vi soberba. "Diferente de mim, Camila?" perguntei, com a voz baixa. "Sim, mãe. A senhora sempre dependeu do pai. Depois viveu de sobras. A Regina não. Ela cresceu na vida por mérito." Essas palavras atravessaram meu peito como faca. Tudo o que eu tinha feito, todos os anos de esforço, de trabalho, de abdicação, viraram pó em segundos. Eu quis responder, mas o ar me faltou. Rogério fingia não ouvir. Os netos olhavam assustados. A dor me invadiu em silêncio.
Era como se alguém tivesse arrancado de mim algo que eu levei décadas para construir. Senti o rosto queimar, as mãos tremerem, mas eu não ia chorar, não na frente dela. Eu respirei fundo, me obriguei a ficar calma. E quando falei, minha voz saiu firme, gelada. Entendo. Então, já que a dona Regina é tão incrível, que ela te ajude daqui para frente. Camila arregalou os olhos. Como assim, mãe? Vou parar de pagar as suas contas. A reação foi imediata. Lucas parou de mexer no celular, Sofia me olhou confusa. Rogério ergueu a cabeça, assustado, e Camila ficou pálida. Quais contas, mãe? Perguntou, como se não fizesse ideia. Eu apenas a encarei. Todas, filha. A escola das crianças, o condomínio, o plano de saúde, o carro, tudo o que a senhora nem imagina que eu pago. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Camila engoliu em seco. Mãe, a senhora está exagerando. Não, Camila. Eu só cansei. E talvez agora você entenda o que significa realmente conquistar algo sozinha. Ela ficou me olhando, sem palavras. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Não o medo de perder dinheiro, mas o medo de perder o controle. E naquele momento, percebi que a conversa não era apenas sobre finanças. Era sobre valor, sobre amor, sobre respeito. Eu me levantei devagar. Peguei minha bolsa, aquela de couro antiga que me acompanhava há tantos anos. Vou indo. Preciso descansar. E quinógria. Mãe, espera, ela disse, mas eu não parei. Na porta, olhei para trás. Ela estava ali, parada, com as mãos apoiadas na mesa, como quem tentava se segurar em algo invisível. Um dia, filha, você vai entender. Invisibilidade não é fraqueza. E quando uma mulher invisível decide se mostrar, o mundo precisa aprender a enxergar. Saí daquele apartamento e desci as escadas sentindo o coração pesado, mas o passo firme. Lá fora, o vento era frio, mas pela primeira vez em muitos anos eu senti liberdade. Enquanto dirigia de volta para casa, as palavras dela ecoavam na minha cabeça. Diferente da senhora. Essas 3 palavras giravam como um disco arranhado. Mas junto com a dor, algo novo começava a nascer dentro de mim. Uma coragem que eu não sabia mais que existia. Quando cheguei, sentei na poltrona da sala. Olhei as mãos marcadas pelo tempo e sorri com amargura. Ela não fazia ideia de quem eu era, de tudo que eu vivi, mas iria descobrir. Talvez fosse tarde, talvez doesse, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E naquela noite, antes de apagar as luzes, prometi a mim mesma que seria a última vez que alguém me chamaria de dependente. A partir dali, eu voltaria a ser dona da minha própria história. E a próxima vez que nos sentássemos à mesa, seria eu quem falaria, e ela iria ouvir. Naquela noite, eu quase não dormi. O quarto parecia menor, o teto mais baixo, como se o peso do que aconteceu tivesse descido sobre mim. Cada palavra da Camila voltava como um eco. A dona Regina conquistou tudo sozinha. Eu fechava os olhos e via o rosto dela, firme, confiante, como se realmente acreditasse naquilo. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia um nó no peito. Levantei às 5:30 da manhã. Preparei meu café preto, sem açúcar, e me sentei à mesa da cozinha. O mesmo lugar onde planejei a vida dela desde que era menina. Olhei para o caderno velho, aquele de capa gasta onde eu anotava tudo. Puxei a caneta e comecei a escrever. Cada conta, cada despesa, cada real que saíra da minha conta e entrara na vida dela. Mensalidade da escola das crianças, plano de saúde, condomínio, o carro, a academia, até o inglês do Lucas e o balé da Sofia. Quando somei tudo, o número final me deixou sem ar. 237 mil reais. Fechei o caderno. Era como se cada dígito fosse uma lembrança. Cada um deles tinha um rosto, uma noite sem sono, uma lágrima escondida. E foi ali, sozinha, com o cheiro do café e o sol nascendo pela janela, que eu decidi. Eu ia parar. Peguei o celular e liguei para o banco. Quero cancelar todos os débitos automáticos e transferências. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Tenho absoluta certeza. Quando desliguei, uma sensação estranha me percorreu o corpo. Era medo e alívio ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava no comando da minha própria vida. 2 horas depois, o telefone tocou. Era ela. Mãe,
Aconteceu alguma coisa? A escola ligou. As mensalidades das crianças estão atrasadas. Fingi calma. Sim, filha. Estão. Mas por quê? Porque eu cancelei. Silêncio. Aquele silêncio pesado que só uma mãe e uma filha conseguem criar. Mãe, como assim? A senhora não podia fazer isso sem me avisar. Podia, e fiz. Do mesmo jeito que você me comparou com a sua sogra sem me avisar. Do outro lado da linha, respiração curta, raiva contida. Mãe, os meninos vão passar vergonha na escola. Talvez seja a hora de aprenderem que a vida não é feita só de aparências, Camila. Ela começou a chorar. Aquilo me cortou por dentro. As lágrimas dela ainda eram minhas fraquezas, mas eu precisava ser firme, porque às vezes amar é dizer não. Camila, você tem 42 anos, tem diploma, marido, filhos. Se a dona Regina é o exemplo de independência, siga o exemplo dela. Resolva seus próprios problemas. O choro dela virou um sussurro. Mãe, a senhora está magoada. Está fazendo isso para me punir. Não, filha. Estou fazendo isso para te ensinar. Exere Albru. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Apoiei a cabeça na mesa. Chorei, sim. Mas foi um choro diferente. Não de fraqueza, de libertação. Mais tarde, encontrei a Rita no café da esquina, o mesmo de sempre. Ela me olhou e disse: pelo seu rosto, ou você ganhou na loteria ou fez uma loucura. Talvez as duas coisas. Contei tudo. O jantar, as palavras da Camila, a decisão de cortar o dinheiro. Rita me ouviu em silêncio, depois soltou uma risada curta. Finalmente, Maria Helena. Achei que você ia deixar essa menina sugar até o último suspiro. Fui idiota por anos. Não, foi mãe. Mãe dá até o que não tem. Mas chega uma hora que a gente precisa parar de dar e começar a ensinar. Aquela frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Ensinar. Talvez fosse isso que eu nunca tinha feito de verdade. Eu dei tudo a Camila, menos a chance de aprender a lutar. À tarde, ela me mandou mensagem. Mãe, precisamos conversar pessoalmente. Isso está indo longe demais. Não respondi. Fui até a janela e olhei o entardecer. O céu de São Paulo estava laranja, bonito e pesado ao mesmo tempo. Senti uma pontada no peito, mas também um orgulho silencioso. Pela primeira vez, eu não cedi. Naquela noite, deitei cedo. Não consegui dormir. A mente rodava, lembrando de tudo. A infância dela, as roupas de escola, o primeiro emprego, o casamento. E em cada lembrança, eu estava lá, invisível, mas presente. E agora, depois de tudo, ela me via como alguém fraca, dependente. Fechei os olhos e pensei: ela vai descobrir. Não com palavras, mas com a vida. Amanheceu de novo. O telefone tocou mais uma vez. Mãe, a senhora precisa voltar atrás. Não dá pra gente pagar tudo. O Rogério está desesperado. Talvez ele devesse ter pensado nisso antes de comprar um carro novo. Mãe, por favor. É a escola dos meninos. Eles vão ser cobrados. Eu respirei fundo. Camila, cada escolha tem um preço. E está na hora de vocês aprenderem a pagar o de vocês. Silêncio de novo. Mas dessa vez não havia raiva. Havia medo. O medo de quem percebe que a segurança acabou. Depois da ligação, fui até a prateleira e peguei o caderno mais uma vez. Passei o dedo sobre os números. 237 mil. Era o preço do meu amor cego. E foi então que uma ideia me atravessou a mente. Talvez a dona Regina não fosse tão impecável quanto parecia. Talvez a perfeição dela tivesse rachaduras. Mas isso eu ainda ia descobrir. Enquanto isso, olhei para o espelho da cozinha. Os fios brancos, as rugas, os olhos cansados. Você não é fraca, Maria Helena, sussurrei. Você apenas amou demais. Mas agora é hora de amar com limites. E você? Já precisou dizer não a alguém que ama para ensiná-lo a crescer? Se você entende o que eu senti, comente aqui de onde está assistindo e quantos anos tem. Mas se você acha que Camila tem razão, que uma mãe nunca deve cortar o apoio de um filho, deixe o seu like agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias de famílias reais como a minha. Fechei o caderno e encostei a cabeça na parede. Lá fora, os carros passavam apressados. A vida seguia. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. Eu não era mais a mulher que vivia apagada nas sombras.
Eu era Maria Helena, e pela primeira vez eu tinha coragem de me escolher. 2 dias depois da última ligação com a Camila, o telefone tocou novamente. Mãe, a senhora tem um minuto? O tom de voz dela já não era o mesmo. Não havia mais raiva, apenas um tipo de desespero calado. Claro, filha, o que aconteceu? Eu. Preciso conversar com a dona Regina. Talvez ela possa ajudar. Eu fechei os olhos por um instante. A imagem daquela mulher loira, sempre impecável, com seu sorriso de quem parece ter a vida sob controle, veio à minha mente. Algo dentro de mim se revirou, mas eu respirei fundo e disse apenas: faça o que achar melhor, Camila. Desliguei o telefone e fiquei olhando o nada. Lá fora, o céu de São Paulo estava cinza e a chuva começava a cair devagar, batendo contra a janela. Aquela chuva parecia uma metáfora perfeita. Eu sabia que ela iria atrás da sogra. E no fundo, eu sabia o que vinha a seguir. No dia seguinte, a mensagem chegou pelo WhatsApp. Era da Rita. Maria Helena, você não vai acreditar. Minha prima Márcia trabalha num restaurante lá nos Jardins. Sabe quem está aqui? Sua filha e a dona Regina. E parece coisa séria. Meu coração acelerou. Senti o sangue gelar. Consegue ouvir alguma coisa? Digitei de volta. Vou tentar. Elas estão sentadas perto do balcão. Os minutos seguintes foram uma eternidade. Eu encarava o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Até que a mensagem chegou. Ela está pedindo dinheiro. Disse que a senhora cortou tudo. Está desesperada. A dona Regina está com aquele sorriso falso de sempre. Meu estômago se revirou. Eu podia imaginar cada detalhe daquela cena. A voz trêmula da Camila, a calma arrogante da Regina, o vinho caro na taça. Ela disse que precisa de 8.000 reais para pagar a escola e o carro, continuou a mensagem. E o que a Regina respondeu? Perguntei. Queria saber quem era, de verdade, essa mulher que minha filha tanto idolatrava. Nos dias seguintes, Camila ficou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Mas eu sabia que ela estava se debatendo entre o orgulho e a vergonha. Até que, numa manhã de sexta-feira, o telefone tocou. Mãe. Oi, filha. A senhora sabia que a dona Regina me cobrou juros? Fiquei sabendo. Ela disse que é o padrão do mercado. E você acreditou? Ela ficou muda. Eu só. Não esperava isso dela. A voz da minha filha quebrou. Agora você entende o que eu quis dizer, Camila? As aparências enganam. Nem sempre o brilho é ouro. Eu devia ter te ouvido, mãe. Não. Você precisava ver com seus próprios olhos. O silêncio entre nós era pesado, mas dessa vez não doía tanto. Era um silêncio de compreensão. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que a história não terminava ali. No sábado à tarde, fui visitar a distribuidora. Os funcionários me cumprimentaram com carinho, e o cheiro de papel novo me trouxe uma sensação de paz. Era o meu mundo, o mundo que eu construí com trabalho. Fiquei ali por horas, organizando caixas, revisando pedidos. Às vezes, o silêncio do trabalho é o melhor remédio para o coração. Quando voltei para casa, o sol já se punha. E foi então que percebi uma mensagem nova no celular. Era da Rita de novo. Maria, o contador que trabalha com a empresa da Regina é amigo do meu primo. Acho que ele sabe de umas coisas. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Dívidas, processos. Parece que a empresa dela não está tão bem quanto todo mundo pensa. Senti um arrepio. Consegue falar com ele? Perguntei. Já mandei mensagem. Ele disse que pode dar um retorno amanhã. Amanhã. Uma palavra tão simples, mas que naquele momento soava como o início de algo maior. Fechei o celular e fiquei olhando o horizonte pela janela. O céu já estava escuro, mas algumas luzes piscavam nos prédios distantes. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente. Não era dor, era curiosidade. Eu queria saber quem era de verdade a dona Regina Duarte. A mulher que se dizia independente, mas que cobrava juros da própria nora. A mulher que minha filha chamava de exemplo. Peguei o caderno de anotações e escrevi na primeira página em branco. Quem é Regina Duarte de verdade? E então fechei o caderno com força. Porque eu sabia que, quando a gente começa a procurar a verdade, precisa estar pronta para o que vai encontrar. No dia seguinte, acordei antes do sol. A noite tinha sido longa, e eu ainda sentia o corpo pesado,
como se as emoções do dia anterior tivessem ficado presas no peito. Sentei na beira da cama, olhei pela janela e vi o céu clareando aos poucos. Sabia que aquele dia não seria igual aos outros. Peguei o celular e vi uma mensagem da Rita. Maria, falei com o contador. O nome dele é João Pedro. Ele tem informações sobre a empresa da dona Regina. Meu coração acelerou. E o que ele disse? Respondi. Quer conversar com você. Pode ser hoje à tarde. Tomei um banho demorado. Coloquei minha blusa branca, a calça preta de sempre e prendi o cabelo. Queria estar simples, mas firme. Quando Rita me buscou, o céu já estava limpo e o sol refletia nas janelas dos prédios como se anunciasse que algo estava prestes a ser revelado. Chegamos a um café pequeno no centro. João Pedro já estava lá, sentado com uma pasta de documentos. Ele devia ter uns 40 anos, rosto cansado, mas olhar honesto. Dona Maria Helena, é um prazer conhecê-la, disse apertando minha mão. O prazer é meu. A Rita me contou que o senhor conhece a dona Regina Duarte. Ele assentiu, abrindo a pasta. Trabalho como contador há 15 anos. E sim, conheço a empresa dela. Ou melhor, conheci. Como assim conheceu? Perguntei. Ela está praticamente falida. As palavras caíram como um soco. Falida? Sim. A essência pura deve quase R$ 900.000. Fornecedores, bancos, impostos. Ela vem escondendo isso há anos. Vive de aparências. Fiquei muda. Tudo girava. As imagens da Regina entrando em restaurantes caros, das joias, das viagens, passavam como um filme falso. Mas como ninguém percebeu? Porque ela é boa em manter a fachada. Herdou a empresa do pai, o senhor Arnaldo Duarte, há mais de 20 anos. Ele sim construiu tudo, mas ela administrou mal. Fechou 3 lojas, gastou demais, tentou bancar uma mulher de sucesso e se perdeu. Meu peito apertou. Então toda aquela independência, toda aquela história de superação... Mentira, interrompeu ele. Ela não conquistou nada, herdou tudo, e agora está afundando. Tira. Rita olhou para mim, séria. Eu sabia que tinha algo errado. Nenhuma pessoa tão arrogante é completamente feliz. Tem mais, disse João Pedro, puxando um envelope. Aqui estão cópias de alguns processos. Ela deve aluguel do apartamento 2 meses atrasados. O carro ainda não está quitado, e os cartões de crédito, todos estourados. Peguei as folhas com as mãos trêmulas. Li cada número, cada data. Era como ver o véu caindo, revelando uma mulher despedaçada por dentro. Meu Deus! Murmurei. Ela está desesperada para manter as aparências. E é por isso que cobra juros até da própria família. Ela precisa de dinheiro para não perder tudo. Fiquei em silêncio por um tempo. Sentia raiva, mas também pena. Pena de alguém que vive uma mentira tão grande que já não sabe onde ela termina. João Pedro, posso ficar com esses documentos? Claro, mas cuidado. Ela é orgulhosa. Se descobrir que a senhora sabe disso, pode tentar se defender com mentiras. Assenti. Guardei o envelope na bolsa e saímos do café. No caminho, Rita olhou para mim. E agora? O que vai fazer? Não sei ainda. Mas uma coisa é certa. Chegou a hora da verdade aparecer. Quando cheguei em casa, sentei na mesa da cozinha e espalhei todos os papéis. A empresa falida, as dívidas, as mentiras, tudo diante de mim. Cada documento era uma prova do que ela realmente era. Olhei para o teto, tentando organizar os pensamentos. Quantas vezes eu mesma fui chamada de fraca por aquela mulher? Quantas vezes ela insinuou que eu era uma mãe dependente, uma mulher simples demais? E tudo isso enquanto ela se sustentava com dinheiro que nem era dela. Peguei meu caderno de anotações e escrevi. Ela construiu uma vida em cima de ilusões. Eu construí a minha com trabalho. E agora é hora de mostrar a diferença. O relógio marcava quase 7 da noite quando o telefone tocou. Era a Camila. Mãe, posso passar aí amanhã? Preciso conversar. Claro, filha. A que horas? À tarde. Quero te explicar umas coisas. Está bem. Desliguei, mas meu coração estava acelerado. Algo me dizia que o que viria no dia seguinte seria importante. Fiquei um tempo olhando os papéis sobre a mesa. O nome de Regina Duarte aparecia em todas as páginas. Era quase irônico. A mulher que passava o tempo todo dizendo que eu vivia de sobras, agora lutava para esconder que estava afundada. Peguei uma xícara de café e me sentei na varanda. A noite estava calma e o vento soprava leve.
Fechei os olhos e pensei em tudo. Em como a vida às vezes se inverte. Em como quem parece forte, na verdade, é o mais fraco. E quem é chamado de fraco, na verdade, é quem carrega o mundo nas costas. Olhei para o céu e sussurrei. Talvez Deus tenha me deixado ver isso agora para me libertar de vez. Dentro de mim, um plano começava a nascer. Não era vingança, era justiça. Mas antes de agir, eu precisava ouvir minha filha. Queria saber até onde ela ainda acreditava naquela mulher. E assim, entre o som distante dos carros e o aroma do café, senti uma certeza crescer dentro de mim. O tempo da invisibilidade tinha acabado. Levantei, guardei os documentos com cuidado e apaguei as luzes. Amanhã seria um novo dia. Um dia em que as máscaras começariam a cair completamente. O dia seguinte amanheceu nublado. O tipo de manhã que parece carregar o peso de algo importante prestes a acontecer. Eu preparei meu café mais forte do que o normal. Cada gole era como uma tentativa de manter a calma, mas o coração teimava em bater acelerado. Camila tinha dito que viria à tarde. Passei a manhã inteira arrumando a casa sem perceber. Troquei a toalha da mesa, limpei a varanda, até acendi uma vela com cheiro de lavanda. Era engraçado. Mesmo depois de tudo, eu ainda queria que ela se sentisse bem aqui. Quando o relógio marcou 3 da tarde, ouvi o som do interfone. Dona Maria, sua filha chegou. Meu peito se apertou. Abri a porta. Camila estava diferente. O rosto sem maquiagem, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Segurava um buquê de flores cor-de-rosa, embrulhado em papel caro. Oi, mãe. Oi, filha. Osmênio. Ela ficou parada na porta, como se esperasse que eu a convidasse a entrar. Pode entrar. O silêncio encheu a casa. Ela olhava em volta, como quem visita um lugar que já não reconhece. Trouxe isso para a senhora. Peguei as flores e coloquei sobre a mesa. Obrigada. São lindas. Podemos conversar? Claro. Senta. Ela se sentou na beirada do sofá, as mãos apertando o tecido da saia. Mãe, eu vim pedir desculpas. Minha garganta fechou. Desculpas por quê? Por aquele jantar. Por tudo o que eu disse. Eu estava estressada, magoada, não quis te ferir. Mas feriu, Camila. E não foi só naquele dia. Ela abaixou os olhos. Eu sei, eu fui injusta. E agora? Estou colhendo o que plantei. Fiquei em silêncio, deixando que ela falasse. A dona Regina não é nada do que eu imaginava. Ela me humilhou, mãe. Disse que precisava me ensinar responsabilidade. Me cobrou juros por um empréstimo de R$ 2.000. 2.000! Disse que era o padrão do mercado. Eu chorei na frente dela. Minha vontade era abraçá-la. Mas segurei firme. Agora você entende o que é viver de aparência, filha? Ela assentiu. Os olhos marejados. Eu fui uma idiota. Achei que ela era um exemplo. E a senhora? Eu te tratei como se fosse menor. As lágrimas começaram a cair. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu te comparei com uma mulher que nem sabe o que é amor de verdade. Fui até ela devagar. Sentei ao lado e toquei o ombro dela. Camila, não quero que chore por mim. Quero que aprenda. A vida tem jeitos duros de ensinar. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu estou quebrada, mãe. As contas se acumularam. A escola dos meninos está atrasada. O condomínio, o carro, tudo. Eu não sei o que fazer. Vocês dois trabalham, não trabalham? Condo. Esse Concelso Céu e Vais. Formagaro. Sim, mas o Rogério ainda está pagando a dívida que a mãe dele deixou. Então é hora de aprenderem a viver com o que têm. Ela respirou fundo. Mãe, eu não vim aqui pedir dinheiro. Vim pedir ajuda. Me ensina a consertar o que eu estraguei. Essas palavras me pegaram de surpresa. Pela primeira vez, ela estava pedindo algo que o dinheiro não podia comprar. Posso te ajudar, mas não como antes. Eu não vou pagar mais nada por você. Mas posso te mostrar como sair disso. Ela segurou minha mão. É tudo o que eu quero. Ficamos ali em silêncio por um tempo. O relógio da parede marcava os segundos, como se o mundo estivesse respirando junto conosco. Camila, quero que você entenda uma coisa. Eu não te deixei por raiva. Eu parei de pagar as coisas porque você precisava crescer. Porque se eu continuasse, te destruiria. Ela chorava em silêncio. Eu sei, mãe. Eu vejo isso agora. Assim nido, peguei um lenço e limpei suas lágrimas. Eu te criei para ser forte, não dependente. E a força às vezes nasce da dor. Ela sorriu fraco.
Eu te amo, mãe. Mesmo que eu tenha demorado para perceber quem a senhora realmente é. Eu também te amo, filha, e sempre amei, mesmo quando você me machucava. Ficamos abraçadas por longos minutos. Era como se os anos de mágoa começassem a se dissolver ali, entre o cheiro das flores e o som distante da rua. Depois, ela se levantou e caminhou até a janela. O que a senhora vai fazer com tudo o que descobriu sobre a dona Regina? Olhei para o envelope sobre a mesa. Ainda não sei. Mas a verdade sempre encontra o caminho certo de aparecer. Ela vai te odiar. Não me importa. O que me importa é que você saiba quem ela realmente é. Ela respirou fundo e se virou para mim. Mãe, posso te pedir uma coisa? Claro. Não me solta mais. Me deixa aprender, mas me guia. Eu quero ser diferente. Meu coração se encheu de um calor que eu não sentia há muito tempo. Então começa agora. Amanhã a gente vai colocar suas contas no papel. Vamos ver o que dá para cortar, o que dá para negociar. Ela sorriu pela primeira vez em meses. Tá bom. Amanhã eu venho cedo. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou. Obrigada por não desistir de mim, mãe. Eu nunca desisti. Só esperei você voltar. Quando a porta se fechou, sentei no sofá. As flores ainda estavam sobre a mesa, perfumando o ar. Peguei o envelope com as provas sobre a Regina e olhei fixamente para ele. A verdade estava ali, pronta para ser usada, mas eu ainda não sabia quando. Enquanto a noite caía, pensei na conversa com Camila, no quanto ela finalmente parecia enxergar. Mas algo me dizia que a história ainda não estava completa, porque a verdade, quando guardada por tempo demais, não fica em silêncio para sempre. E eu sabia que o momento de colocá-la diante de todos estava chegando, muito em breve. 3 meses se passaram desde aquele dia em que Camila apareceu com o buquê de flores e o coração em pedaços. A vida parecia ter voltado ao normal, mas eu sabia que algo dentro de nós tinha mudado para sempre. Ela vinha me visitar com frequência, ajudava na distribuidora, aprendia devagar, com humildade. Eu via nos olhos dela o esforço de quem queria reconstruir tudo o que destruiu. Mesmo assim, havia algo inacabado. Uma ferida que ainda sangrava em silêncio. E essa ferida tinha nome. Regina Duarte. Foi numa tarde de quinta-feira que eu percebi o que precisava fazer. Estava revisando umas planilhas quando olhei para o envelope guardado na gaveta. Dentro dele, as provas de todas as mentiras da mulher que um dia envenenou a mente da minha filha. Peguei o envelope, passei a mão por cima e pensei. Chegou a hora. Naquela noite, gravei um áudio no grupo da família. Boa noite. Quero convidar todos para um jantar aqui em casa no sábado, às 7. Camila, Rogério, as crianças e também a dona Regina. Preciso conversar com todos. É importante. Camila respondeu quase na hora. Mãe, por que a dona Regina? Você vai entender. 2 dias depois, acordei cedo. O sábado parecia mais longo do que o normal. Fiz questão de preparar tudo com minhas próprias mãos. Comprei os melhores ingredientes, organizei a mesa com a toalha de linho que eu só usava em ocasiões especiais, acendi velas simples e coloquei flores no centro. Queria que fosse uma noite inesquecível. Às 6h30, a campainha tocou. Eram os netos. Lucas me abraçou apertado. Sofia correu até a cozinha perguntando pelo pavê. Logo em seguida chegaram Camila e Rogério. Ela parecia tensa, o rosto ansioso. Mãe, tem certeza que precisava chamar ela? Absoluta. Às 7h15, a campainha tocou de novo. Era ela. Regina Duarte entrou com o mesmo ar de sempre. O perfume forte, o cabelo impecável, o sorriso ensaiado. Boa noite, Dona Maria. Que surpresa agradável. Boa noite, Dona Regina. Sente-se, por favor. O jantar começou em silêncio. Eu servi o filé ao molho madeira, as batatas rústicas, o pavê que Sofia tanto amava. As conversas eram superficiais. Lucas falava da escola. Rogério comentava sobre o trabalho. Camila tentava parecer natural. Regina, como sempre, monopolizava os elogios. Camila me disse que a senhora tem uma distribuidora. Que coisa linda. Admiro quem consegue se manter mesmo com tão poucos recursos. É uma lição de simplicidade. Sorri. Obrigada, Dona Regina. A senhora também tem muito o que ensinar, principalmente sobre aparências. Ela arqueou a sobrancelha, sem entender. Como assim? Já chegaremos lá. Esperei todos terminarem de comer. Levantei-me e fui até o aparador. Peguei o envelope.
Quando voltei para a mesa, senti o coração bater mais rápido. Coloquei o envelope no centro. Quero mostrar algo a vocês. Camila arregalou os olhos. Rogério franziu a testa. Regina manteve o sorriso, mas seus dedos tremiam levemente sobre a taça de vinho. Durante muitos anos, ouvi que eu não havia conquistado nada sozinha, que eu era uma mulher dependente, que precisava aprender com outras pessoas, com mulheres mais fortes. Pois bem, resolvi aprender. Abri o envelope e tirei as folhas. Aqui estão todas as contas que paguei pela Camila nos últimos 20 anos. Faculdade, MBA, apartamento, carro, escola das crianças. Um total de R$ 847 mil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tudo isso conquistado com o meu trabalho, com as minhas mãos, sozinha. Camila levou as mãos ao rosto. Mãe, eu não fazia ideia. Eu sei, filha, porque nunca te cobrei, mas a vida sempre cobra. Olhei para Regina. E a senhora, dona Regina, também me ensinou muito, principalmente sobre o que é construir uma vida baseada em mentira. O sorriso dela desapareceu. Do que está falando? Da verdade. Da empresa que o seu pai construiu, da fortuna que a senhora herdou, das dívidas que acumulou, do aluguel atrasado, dos carros não pagos, dos cartões estourados. Está tudo aqui. Coloquei os documentos sobre a mesa. As mãos dela tremiam. Isso é invasão de privacidade. Não. É revelação de caráter. A senhora passou anos fingindo ser exemplo de independência, quando na verdade sempre viveu das sobras do que o seu pai deixou. E ainda teve coragem de humilhar quem construiu tudo com o próprio esforço. Regina levantou-se, ofendida. Eu não preciso ouvir isso, mas precisava dizer. Hablis, habliseiro ver o consables. Camila chorava. Rogério segurava a mão dela, pálido. Mãe, eu não sabia. Agora sabe. E é por isso que estamos aqui, para que cada um veja a verdade. Regina pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. A porta bateu. O som ecoou pela sala como um ponto final. Ficamos em silêncio por alguns segundos. As crianças estavam confusas. Vó, o que aconteceu? Perguntou Sofia. Só a verdade, meu amor. Às vezes ela dói, mas liberta. Camila me olhou com os olhos marejados. Mãe, eu te fiz tanto mal. E eu te perdoei no dia em que percebi que você finalmente enxergou. Fomos todos para a cozinha. Servi café. O clima estava pesado, mas de alguma forma leve. Eu sabia que o jantar tinha terminado, mas algo dentro de mim dizia que aquele momento ainda não era o fim. Era o começo de algo novo. Enquanto recolhia as xícaras, ouvi Lucas perguntar. Vó, a senhora ficou triste com o que aconteceu? Vou-lhe. Não, meu amor. Às vezes é preciso deixar o barulho vir para o silêncio finalmente fazer sentido. Olhei para a janela. Lá fora, a noite estava clara. A lua refletia no vidro como um espelho. No fundo, eu sabia que a vida ainda me guardava outro capítulo, e que, de alguma forma, aquele jantar ainda teria consequências. O jantar da verdade ficou marcado em todos nós. Nos dias que seguiram, o silêncio reinou. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Era como se cada um estivesse digerindo o que aconteceu naquela noite. Eu mesma precisei de tempo para respirar. Não por arrependimento, mas porque expor a verdade, mesmo quando é necessária, dói. Uma semana depois, Camila me ligou. Mãe, posso passar aí amanhã? Preciso te mostrar uma coisa. A voz dela soava mais firme, mas havia uma doçura nova ali, algo que eu não ouvia há anos. No dia seguinte, às 9 da manhã, ela chegou. Trazia uma pasta na mão e um olhar determinado. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Entra. Quer café? Quero. Preto e sem açúcar, igual o seu. Senti um calor no peito. Era um pequeno gesto, mas cheio de significado. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. Eu e o Rogério organizamos nossas finanças. Cortamos tudo o que não era essencial. Cancelamos academia, restaurante caro, assinatura de TV, tudo. Peguei os papéis e folheei. Planilhas, cálculos, metas, tudo detalhado. Vocês estão mesmo levando a sério. Estamos. Aprendemos com a senhora que não existe milagre, só trabalho. Fiquei em silêncio por um momento, observando minha filha. A mulher que um dia eu achei que tinha se perdido estava ali, diante de mim, renascendo. E os meninos? Perguntei.
Lucas conseguiu uma bolsa parcial na nova escola. Sofia está num projeto de balé comunitário. Ela ama. E sabe o que é melhor? Eles estão felizes. Sorri. Isso é o que importa, filha. Felicidade não mora no luxo, mora na paz. Ela me olhou, os olhos marejados. Mãe, eu queria trabalhar com a senhora. Aprender de verdade, se ainda quiser me ensinar. Meu coração disparou. Eu já esperava por isso, mas ouvir da boca dela era diferente. Claro que quero, mas vai ser de verdade. Horário, metas, planilhas, clientes difíceis. Nada de privilégio. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero. No dia seguinte, ela começou. Chegou às 7h30, pontual, com uma roupa simples e um caderno novo. Os funcionários ficaram surpresos, mas a receberam com respeito. No começo, ela se atrapalhava. Errava pedidos, esquecia prazos. Às vezes saía para o banheiro só para chorar escondido. Mas voltava, sempre voltava. Com o tempo, aprendeu a negociar, a ouvir, a entender o valor do esforço. Ver minha filha transformando lágrimas em aprendizado era o maior presente que eu podia receber. Certa tarde, enquanto ela revisava uns orçamentos, Rogério apareceu na distribuidora. Posso entrar? Perguntou com um sorriso tímido. Claro, Rogério. Senta. Queria agradecer. Pela paciência. Pela força que a senhora deu para Camila. Ela está diferente. A casa está diferente. Olhei para ele e vi sinceridade. Todos nós erramos, Rogério. O importante é o que fazemos depois do erro. Ele assentiu. Prometo que nunca mais vou deixar ninguém diminuir a senhora. Nem a Camila, nem ninguém. Aquelas palavras ficaram ecoando. Pela primeira vez, senti que a família estava realmente aprendendo o que significava respeito. No final da tarde, Camila veio até mim. Mãe, o Rogério recebeu uma promoção. Agora vai ganhar um pouco mais. Que notícia boa! E a gente decidiu fazer uma coisa. Vamos pagar nossas dívidas sozinhos, mas queremos devolver uma parte do que a senhora gastou com a gente. Balancei a cabeça. Não precisam, mas queremos. Não é pelo dinheiro, é pelo reconhecimento. A senhora nos ensinou o valor de cada real e queremos mostrar que aprendemos. Cum siais o sul provado. Vendem. Meus olhos se encheram d'água. Se é assim, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Que nunca mais deixem o orgulho falar mais alto do que o amor. Camila me abraçou. Foi um abraço longo, sincero. O tipo de abraço que cura o que as palavras não conseguem. Os meses passaram. A distribuidora crescia. Camila se tornava uma vendedora exemplar. Conseguiu fechar contratos que eu jamais teria imaginado. Às vezes, eu a observava conversando com os clientes e via ali a mulher forte que eu sempre soube que existia. Mas ainda havia algo dentro de mim que não me deixava completamente em paz. Regina Duarte não tinha desaparecido da minha mente. De vez em quando, eu ouvia comentários. Que ela tentava salvar a empresa, que vendia o que podia, que estava sendo processada por funcionários. Parte de mim queria ignorar. Outra parte sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Numa tarde de sexta-feira, Camila entrou na minha sala. Mãe, fiquei sabendo que a dona Regina está mal, financeiramente e emocionalmente. Ouvi algo parecido. Eu pensei em ir falar com ela, ver se precisa de ajuda. Olhei para minha filha com calma. Você tem certeza? Tenho. Não por ela, mas por mim. Quero encerrar esse ciclo. Fiquei olhando para ela, orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Então vá. Mas vá com o coração em paz. E lembre-se, ajudar não é se humilhar. Eu sei, mãe. Quando ela saiu, fiquei sozinha, olhando o sol que se punha pela janela. As cores do entardecer se misturavam, e eu pensei em como a vida também é feita de misturas de dor e perdão, de erros e recomeços. E enquanto o dia se despedia, senti no peito algo diferente. Não era angústia, era esperança. Mas lá no fundo, uma voz silenciosa sussurrava. A verdade nunca fica enterrada por muito tempo. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que aquele novo começo ainda seria testado e que o destino ainda guardava uma última lição para todos nós. 1 ano se passou desde aquele jantar que mudou nossas vidas. O tempo, que antes parecia inimigo, agora caminhava ao nosso lado. A distribuidora crescia. Camila se tornara uma vendedora competente, segura, capaz.
Eu a observava todos os dias e via nela não mais a menina perdida que um dia me feriu, mas uma mulher inteira, moldada pela vida. Numa manhã de sábado, acordei com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Era Camila. Bom dia, mãe. Trouxe pão francês, broa e aquele bolo de milho que a senhora gosta. Sentei à mesa sorrindo. Gastou demais. R$ 23. Está no orçamento. Rimos juntas. Parecia simples, mas aquele momento tinha um valor imenso. Pela primeira vez em anos, sentíamos leveza. Ela serviu o café e se sentou à minha frente. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Quitamos quase todas as dívidas. Falta só uma parcela do carro. E conseguimos guardar R$ 800 este mês. Parabéns, filha. Isso é mais valioso do que qualquer luxo. Camila respirou fundo e me olhou com ternura. E tem mais. Eu e o Rogério decidimos devolver parte do dinheiro que a senhora gastou com a gente. Não tudo, claro, mas R$ 200 por mês. É o que podemos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o nó se formar na garganta. Filha, eu já te disse que não quero isso. Mas eu quero, mãe. Não é sobre o dinheiro. É sobre provar para mim mesma que eu cresci. As lágrimas me vieram sem aviso. Ela se levantou e me abraçou forte. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. Eu nunca desisti, Camila. Só esperei você enxergar. Naquele mesmo dia, Rogério chegou com Lucas e Sofia. A casa se encheu de vozes e risadas. Lucas veio me mostrar um certificado. Vó, fiquei em segundo lugar no concurso de redação da escola. É mesmo? Sobre o que era? Sobre a senhora. Escrevi que força não é nunca cair. É levantar e ensinar os outros a se levantar também. Meu coração derreteu. Segurei o papel com mãos trêmulas. Você me enche de orgulho, meu amor. Sofia veio logo depois, segurando o celular. Vó, olha. A gente vai dançar no Teatro Municipal no mês que vem. Eu vou dançar de bailarina. Claro que vou assistir. Primeira fila. Enquanto os dois brincavam, Rogério se aproximou. Dona Maria, preciso lhe contar uma coisa. Cortei relações com minha mãe. Olhei surpresa. Por quê? Tentei conversar com ela várias vezes. Pedi que admitisse os erros, que deixasse o orgulho de lado. Mas ela se recusou. Disse que não precisava de ajuda de ninguém. E como você se sente? Triste, mas aliviado. Percebi que família não é só sangue. É respeito. Não para destruir, mas para reconstruir. Fechei o caderno e sorri. O vento leve balançava as cortinas e pela primeira vez em muito tempo eu senti paz. Não a paz do silêncio, mas a paz de quem foi finalmente reconhecida. A vida não ficou perfeita. Ainda havia contas a pagar, dias difíceis, dores antigas que insistiam em voltar. Mas agora eu sabia. Não existe dor eterna quando há amor verdadeiro. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem da Camila. Mãe, obrigada por me ensinar mesmo quando doeu. Obrigada por ser a mulher mais forte que eu conheço. Te amo. Respondi. Te amo também, filha. Sempre. Fechei os olhos e deixei o sono me levar com um sorriso. Porque no fim, não é sobre dinheiro, nem sobre vitórias. É sobre amor, dignidade e recomeço. Sobre aprender que às vezes precisamos perder o controle para descobrir nossa verdadeira força. E talvez essa seja a maior lição da minha vida. Nunca subestime o poder de uma mulher invisível. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Cada comentário, cada gesto de apoio, ajuda a manter viva a vontade de contar histórias reais de mulheres fortes, de famílias imperfeitas, mas cheias de amor. Porque talvez, no fundo, todos nós tenhamos uma Maria Helena dentro da gente, só esperando o momento certo de aparecer.